Bom dia, irmãos, graça e paz, bem-vindos à nossa meditação nesta manhã do dia 1º de junho de 2020, nesta segunda-feira. Nós vamos iniciar uma série de vídeos bem curtinhos, de 5, 6 minutos, falando sobre as disciplinas espirituais e os meios de graça. Vamos intercambiar um assunto com o outro, de modo a oferecer aos nossos queridos irmãos os expedientes e os meios mais à nossa mão para cultivar a piedade, a devoção e o fomento da espiritualidade nesses dias em que, se não estamos completamente isolados, temos bastante dificultada a nossa participação como igreja no templo, ajuntando-se com os irmãos, recebendo o ensinamento mais contínuo, presencial. Então, um tempo em que nós podemos e deveremos cultivar a nossa espiritualidade. Agora, nesses dias de pandemia, eu vi há pouco tempo na televisão que muitas famílias estão redescobrindo a prática de ter uma horta em casa, de cultivar as suas especiarias, as suas leguminosas, as suas folhas verdes. Então, muitas famílias estão redescobrindo ou descobrindo e voltando à prática, aqueles que já conheciam de herança familiar, de cultivar a sua hortinha ali, de modo que não só tem um tempo para oxigenar a mente, pensar e considerar melhor trabalhando com as mãos naqueles outros aspectos que de outra maneira não seriam cogitados em seus corações, mas também desenvolver uma prática econômica sensível que nesses dias pode muito bem fazer uma certa diferença nesses dias de caristia. Mutatis mutandis é o que eu pretendo fazer também aqui. Está na hora, mais do que na hora, dos crentes começarem a cultivar a sua horta espiritual, ou seja, a debruçarem-se sobre estes expedientes da palavra de Deus colocados à nossa disposição, para que nós tenhamos onde colher em dias difíceis, ou pelo menos quando a pressão e a opressão se abater, um lugar onde nós podemos nos refugiar para refazer as nossas forças e as nossas energias. Queria que você, se você pudesse, abrir a sua Bíblia, quando for possível, no Salmo 19, no versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A primeira das disciplinas espirituais que eu gostaria de compartilhar, que também de certa maneira acaba sendo um meio de graça, é a meditação. De todos, o que está mais à mão do homem é meditar, pensar, cogitar no seu coração. De certa maneira, não na ordem da sublimidade nem da importância, a meditação, em alguns casos, pode e deve preceder tanto a oração como a leitura bíblica. O que é a meditação, entre outras coisas? A meditação não parte de um ponto cego, não parte de alguma coisa desconhecida, não é uma experiência, digamos assim, extrasensorial, também não é um sentimento, uma experiência mística que acontece assim por uma intervenção, sabe-se lá das quantas. A meditação nada mais é do que um puxar pela memória. A meditação é considerar com apreço naquelas coisas que são mais sensíveis e mais essenciais da nossa fé. A começar, meditação tem a ver com considerar os atributos de Deus, a sua natureza, a sua personalidade, a sua grandeza, o seu plano de redenção, o modo como ele age, o seu amor, a demonstração da sua glória, do seu poder intervindo em nossa vida, em nossa história. A mesma coisa se aplica à excelsa beleza de Jesus, contemplar o mais belo dos filhos dos homens, contemplar tudo quanto ele passou, ele suportou livremente e intencionalmente em nosso favor, em nosso lugar, e contemplar as maravilhas, a doçura que é o Espírito Santo presente em nossa vida e em nosso coração. Meditar significa considerar os grandíssimos atos de Deus feitos em toda a história da redenção, mas também contemplar os atos redentores de Deus dentro da nossa história, e entender que a nossa história também é uma história de salvação. Portanto, neste pequeno vídeo, quero que você comece a desenvolver a imaginação, a meditação, a desenvolver uma mentalidade que possa passar como que num filme
as ideias que dizem respeito às coisas mais sublimes, mais arcanas, mais belas da nossa fé, a pensar e a considerar com amor, com ternura, com piedade, com devoção, o ser de Deus, a pessoa de Cristo, a glória fulgurante do Espírito, a obra redentora do Senhor, e ver que a sua vida se encontra tanto como objeto dos atos redentores de Deus, como você mesmo participa da obra de Deus no mundo, quando vive santo e piedosamente e anuncia o Evangelho. Comecemos então a cultivar a nossa hortinha espiritual, plantando a sementinha da meditação, que é a consideração, que é levar os nossos pensamentos às alturas onde Cristo está assentado à glória de Deus, à direita, na glória de Deus Pai. E assim pensar detida e saborosa, proveitosamente, deleitando-nos naquilo que Deus é, naquilo que o Filho é, naquilo que o Espírito Santo é, e que como os três agem de maneira harmoniosa e amorosa para nos salvar, para nos santificar, para nos guardar, para trazer gozo, paz e felicidade às nossas almas. Que Deus abençoe a sua meditação.